Vamos, sem devaneio aqui, chegar para análise de Internacional 2, Corinthians 2. Como falávamos aqui, né, no final do jogo, resultado que foi justo, embora o Internacional no segundo tempo tenha produzido mais. Né, a equipe colorada toma o gol ali no momento em que, gol de desempate, no momento em que era melhor na partida. O Corinthians acha esse pênalti com o Yuri Alberto e consegue a vantagem de novo no placar. Mas não tá morto quem peleia, não é assim a música. E o Internacional no finalzinho conseguiu um empate com o Luiz Adriano, uma falha da defesa do Corinthians, e com 800 zagueiros em campo não podia tomar esse gol, né? Ainda mais naquelas circunstâncias, com um jogador a menos. Não dá para entender ali essa falha, essa desatenção na defesa corintiana. Tomou o gol do Luiz Adriano. Resultado bom resultado ruim pros dois, se você for ver pela condição da tabela. Mas acho que pro Internacional fica esse gostinho, né? De que arrancamos o empate. O Corinthians perde esse resultado que seria espetacular. Tava encostando no Internacional da tabela, se desvencilhando da zona de rebaixamento. E agora vai ter que ficar ali na mesma situação, né? Enquanto isso, o Internacional segue na meiuca ali, nem sem feder e nem cheirar, ó. E teve treta ali no final, o Iner Valencia com o Luiz Adriano, não tô entendendo nada. Sabe o que é? Eu também não tô entendendo nada, mas assim, vou fazer uma análise bem imparcial do jogo. O Corinthians mereceu perder, tá? Eu acho que o empate foi uma vitória para a equipe do Corinthians. Concordo contigo, seria espetacular pelo resultado, seria. Mas o Corinthians não jogou bola no segundo tempo para ter 2-1 no placar, tá? O Corinthians se defendeu muito. E o Yuri Alberto não ia fazer aquele gol, o Yuri Alberto não ia fazer aquele gol se ele dribla o Johnny. Tá? Ele simplesmente ia passar, ia tentar finalizar, ia para fora. Mas o Johnny foi neném, fez o pênalti e o Fábio Santos cobrou muito bem. 2-1, ok. E o Luxemburgo fez aquilo que a gente esperava, fechou o time e contou com um monte de zagueiros, mas a bola foi muito bem cabeçada pelo Luiz Adriano. E também não vem fazendo uma boa partida, mas empatou o jogo. O empate é justo? Não sei se o futebol tem justiça, mas o Internacional brigou, levou o segundo gol e não desistiu, e por isso foi premiado com um empate. Acho que o Internacional poderia ter vencido, e o Corinthians não pode dizer que ele perdeu. Estava com a vitória na mão? Estava, mas é o Corinthians, é isso. Se jogar pelo empate, como jogou hoje, jogar na Argentina, terça-feira, e contra o São Paulo, se classifica. Mas é muito complicado você enxergar que o Corinthians, sem Renato Augusto, só joga para se defender. O torcedor do Corinthians precisa sim ter uma atenção, precisa ficar preocupado, porque como o Renato Augusto é um time, e sem ele é outro. Entendeu? Eu falei que o Romero ia entrar e não ia acontecer nada. E o Roberto certamente precisa melhorar de novo, tá novamente caindo nesse limbo de ficar um tempo sem conseguir praticamente tocar na bola e fazer uma jogada produtiva para a equipe. Certamente o Corinthians precisa procurar alguém para o lado esquerdo. Porque ficar improvisando o Adson, ficar improvisando o Biro, não é o ideal, viu? São posições ali que a perda do Roger Guedes é importante, o time sentiu sua falta hoje. O Renato Augusto caindo por ali para ser esse ponta esquerda, mesmo que com lentidão, ter o camisa 10 da equipe, vai ficar muito dependente e o Renato Augusto não tem a vitalidade que tinha o Roger Guedes. Então, temos complicações pela frente, Tevão Marcos. Do lado do Internacional é isso. Tem um empate e conseguiu pelo menos não perder em casa. Pensando na sequência aí, né, principalmente falando pelo lado do Corinthians, o Corinthians tem uma vantagem em relação ao Nils e em relação ao São Paulo, que é fazer o jogo que ele gosta. Não vai ter a bola, vai poder só especular ali e sair na boa. Então numa dessas pode abrir o placar ali e complicar os adversários. Mas é impressionante como o Corinthians, quando tem a bola, não consegue produzir, né? Chama muita atenção. Hoje, mesmo com o Renato Augusto, a equipe não conseguiu fazer grandes jogadas, a não ser isso no primeiro tempo, enquanto ele esteve em campo. A não ser o gol que sai ali de um vacilo também da defesa do Internacional, ele aparece sozinho e põe ali no fundo da rede a bola. Mas
muito apagado também, né? E acho que o Corinthians tem que começar a se despertar enquanto a isso, principalmente também a questão da recomposição defensiva, que é muito lenta, deixa muito espaço e os adversários se criam com facilidade. E o Internacional, como eu falei, né, sai com ânimo aí, a derrota seria muito pesada, né? A equipe jogou melhor em casa, fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo, e consegue aí um empate no final com 1 a menos que vai restaura aí o ânimo. Terça-feira eles têm um jogo difícil contra o River Plate, foi já complicado na Argentina. E o torcedor acho que tem motivos aí para pelo menos continuar acreditando numa vitória colorada, né? O Inter precisa de um gol para levar para os pênaltis, 2 para se classificar direto. Então o Inter consegue aí um empate, como você falou, acho que não é um resultado justo, mas né, no final pelo menos não foi a menor das perdas aí para o Internacional. Então é aquilo que a gente até comentava durante o jogo, né? Se os dois fechassem no empate, não ia ser absurdo nenhum. E uma coisa curiosa aqui é que os últimos, agora com 4 jogos entre Internacional e Corinthians terminaram em 2-2. Esse é o 4º 2-2 seguido de Internacional e Corinthians, Adiel. Equilíbrio ou não? Por baixo, né, cara? Equilíbrio por baixo. O Internacional, quando ataca, não consegue finalizar, e o Corinthians não ataca, mas quando consegue, faz gol. Consegue equilibrar por baixo. É isso, a análise. Agora, se a gente dizer não é um confronto equilibrado, rivalidade, não existe mais essa rivalidade que tinha em 2005, 2007. Não. São 2 equipes que não se gostam, como as 20 equipes do futebol brasileiro, não se gostam. Mas esse clássico que todo mundo pinta, o grande clássico do futebol brasileiro, não. De vez em quando a gente lembra de rivalidade, mas não é tudo isso, não. Eu acho que a rivalidade é mais Inter para com o Corinthians do que Corinthians para com o Inter, né? Então, mas existe, né? O Inter não gosta de perder pro Corinthians, existe toda a questão do DVD e tudo mais, e é um jogo que sempre gera ali um pouco de faísca. Hoje não foi diferente, teve ali alguns momentos de mais tensão. No final ali eu não sei com quem o Ener Valencia estava discutindo, mas a gente vai repercutir isso amanhã com mais informações. De qualquer forma, por hoje acho que tá de bom tamanho, foi um bom jogo, eu esperava menos até e fui surpreendido. É sempre bom se surpreender, né? Então é o que eu falo, mantenha suas expectativas baixas, porque é muito melhor você se surpreender do que se frustrar. Venha com o pai.